Para você ligado na TV Web, neste programa especial nós vamos apontar os erros históricos que fazem parte da cultura mundial. Para isso, eu recebo ele, que é professor do ângulo Cid Dracena, é docente da Unifadra, faculdade mantida pela Fundec, professor Bruno Soares. Tudo bem, Bruno? Tudo bom, Fernando? Legal. Olha, Bruno, eu acredito, os internautas também, na imagem de Buda como uma pessoa gorda. Isso é um erro histórico? É um mito, Bruno? Olha, toda personalidade histórica da antiguidade, ou antes da invenção da fotografia, antes da invenção do cinema, ela é um pouco contraditória, né? Você pega, por exemplo, tem imagens de reis que foram pintados de maneira diferente. Você pega o Napoleão, por exemplo, todo conquistador, ele era baixinho, gordinho, né? A historiografia entende que o Buda ele é representado como gordo, como assim uma pessoa muito volumoso, porque a imagem dele para algumas pessoas representa prosperidade. Até a gente coloca moedinha em volta do Buda para trazer dinheiro, né? Só que se você entender a filosofia do Siddhartha Gautama, que é o nome verdadeiro do Buda, né? Você entende que, na verdade, ele abdicou, ele era um príncipe, ele abdicou do reino dele, da riqueza dele, para viver uma vida sem luxo, uma vida de desprendimento. A filosofia budista é essa, né? O sofrimento não vai vir porque você é desprendido de tudo. Então, uma pessoa que viveu praticamente como um mendigo, longe da riqueza, longe de qualquer contato com... Até da boa alimentação, né? Provavelmente, até fala que ele ficava, às vezes, semanas meditando sem comer. Ele se alimentava da energia, da meditação, né? Ele chegou ao nirvana por causa disso. Então, uma pessoa que tem uma postura, uma conduta dessa, como a história diz que ele teve, provavelmente seria muito magro, né? Como na nossa TV nós podemos observar agora o Buda gordo e também essa imagem como magrinho, né? Seria talvez a representação histórica mais verdadeira, né? O cinema também trabalhou isso. Um filme que conta legal a história do Buda é a história que tem o Kenny Reeves como o Siddhartha Gautama, e o Kenny Reeves é um ator bem magrelo, né? Então, sem dúvida. Talvez assim Hollywood nessa vez acertou. Colocou um cara magro, não um cara gordo, né? Agora ele aparece todo ano em dezembro com uma roupa vermelha, né? É o nosso querido Papai Noel. Isso. Mas isso também é um erro? Olha, o Papai Noel, assim, ele teve várias representações durante a história, né? Ele é uma personagem europeia, que depois foi transferida para o mundo inteiro, principalmente o mundo cristão. E assim, originalmente, as primeiras imagens do Papai Noel era um cara com uma roupa verde, né? Agora, quando ele foi transposto para os Estados Unidos, começaram a se fazer várias formas de Papai Noel. A primeira imagem do Papai Noel vermelho aconteceu no século XIX, em algumas reportagens americanas. Mas o Papai Noel vermelho que a gente conhece, daquele jeitão, barbudo, bochecha rosada, um fanfarrão assim até, né? Lembra muito as propagandas que a Coca-Cola fazia, desde a década de 40, 50. Então, assim, querendo já ligar o Natal com a cor da Coca vermelha, com a roupa do símbolo... Porque o Natal hoje não lembra Jesus, mas lembra o Papai Noel, né? Então, assim, aquela roupa vermelha fazendo já uma relação com a cor da Coca-Cola. Então, esse Papai Noel vermelho popularizado que a gente conhece, ele veio mesmo com as propagandas da Coca. Legal, nós recebemos hoje o professor mestre Bruno Soares, que aponta aí alguns erros históricos da cultura mundial. Agora, Bruno, a Cleópatra, né? Nós temos uma imagem dela como uma pessoa bela, formosa. Isso também é uma mentira? É um mito histórico? Olha, a questão da Cleópatra hoje ela não foi muito bem desvendada, né? Egito Antigo, época de Roma, então assim, nós não temos muitas representações dela. As pessoas ficaram com a imagem da Cleópatra na cabeça, com uma mulher muito bonita, porque ela conseguiu, segundo a beleza dela, conquistar os maiores generais de Roma no momento, né? Que era o Júlio César e depois o Marco Antônio. Na verdade, ela tinha outros atributos além da beleza, que seria o poder de ser a rainha do Egito, que era muito cobiçado na época, né? Provavelmente... ela pode ter sido bonita, por que não? Mas o que deu uma mudança na imagem da Cleópatra foi a descoberta de algumas moedas em Alexandria, onde se viu a efígie dela, né? Muito nariguda e muito queixuda. Muito nariguda e muito queixuda? Isso, né? Então nada a ver com a Elizabeth Taylor do cinema. O que eles pensaram então? Se você normalmente representa o chefe, a realeza, muito bonita... se ela está muito feia naquela imagem, provavelmente ela devia ser mais feia ainda, né? Apesar que isso ainda hoje, uma moeda só, está longe de ser uma explicação para se ela é feia ou não é. E a informação que ela não tinha cabelo? Isso é verdade também. Isso era uma prática natural no Egito, eles tinham muito problema com piolho e tudo mais, então era normal, os faraós, até pessoas comuns mesmo, eles raspavam o cabelo todo e usavam peruca. Por isso aquele cabelo egípcio, né, franjinha, cabelo bem retinho, na verdade é tudo peruca, era cabelo raspado e a peruca que ela provavelmente usaria porque era algo normal você raspar o cabelo no Egito e colocar. Uma coisa interessante do Egito também é aquela maquiagem forte que marca Cleópatra, aquele olho preto, puxado, aquilo eles usavam até para
para dar uma segurada na muita areia que vinha do deserto, né? Então aquela pintura preta no olho, até para não deixar a areia cair no olho. Legal. Agora, 2012. Aqui na nossa TV, a Cris, nossa cinegrafista, coloca a imagem aí, 2012. E segundo o calendário maia, o mundo vai acabar em 2012. É verdade ou mentira, Bruno? Olha, eu acho que a humanidade sempre adorou catástrofe, né? Por isso que Hollywood vende bastante. Então isso popularizou com o filme 2012. Quando você analisa a história da humanidade, vira e mexe, o mundo vai acabar, né? Arma nuclear por causa da Guerra Fria, vai vir o apocalipse na Idade Média, isso sempre existiu na história, né? 2012 é mais uma lenda, porque tanto os astecas quanto os maias que viviam junto ali, a ideia de calendário deles não é o calendário nosso, que é linear. Cristão, né? O cristão, o início da humanidade, né? Com Deus fazendo a terra, e depois o fim, como se fosse uma coisa só, o juízo final. Os astecas e os maias, que não eram cristãos, né, eles tinham a noção de tempo cíclico, né? Então, tem o nascimento, a destruição e já logo depois o renascimento de novo. Então, provavelmente, essa descoberta desse calendário que a gente conhece como maia, ele acaba em 2012. Eles poderiam ter uma noção que 2012 seria o fim de um ciclo, mas já iniciaria logo depois um outro ciclo. Um outro período, um outro calendário. Outro calendário. A noção deles, assim, eles tinham muito medo do fim do mundo, né? Não é à toa que os astecas mesmo, eles faziam sacrifícios humanos, tá? Era uma coisa natural. Até as guerras dos astecas e dos maias, não era para matar o cara, era para prender ele, levar para casa depois e num santuário sacrificar o cara para o sol nascer no dia seguinte, né? Então tinha aquela noção de que o mundo acabaria. Poderia ser em 2012, segundo eles, mas ele ressurgiria novamente. Agora, duas questões para a gente finalizar nesse bate-papo. Bruno, Graham Bell inventou ou não o telefone? E Santos Dumont foi o idealizador aí do avião? Olha, a questão do Santos Dumont, ela, pra gente é um pouco mais interessante, né? Porque ele traria essa grande contribuição para a humanidade para o Brasil, né? Sim. Nós brasileiros, alguns historiadores, colocam o Santos Dumont como talvez o possível criador mesmo do avião. Mas a historiografia mundial e a própria história da aviação coloca os irmãos Wright, né? Porque, na verdade, eles faziam os testes mais ou menos na mesma época, mas os registros... O Santos Dumont, por exemplo, ele pode ter feito... O primeiro voo. O primeiro voo, né? Mas, assim, se ele não registrou, se não teve pessoas ali que pudessem comprovar, o dos irmãos Wright ficou primeiro. Então, depois ele fez o voo, ele foi para a França, querer fazer tudo mais. Mas aí os caras já tinham feito antes, então... Os irmãos Wright tinham um sistema diferente, né? Sim, eles faziam como se fosse um sistema de catapulta. Então, o avião, você impulsionava ele, aí tem gente que fala que não voou, ele planeou apenas, né? E o Santos Dumont é interessante, tem umas imagens assim... Não tinha aquele motor, a combustão, então como que puxava o avião do Santos Dumont? Era boi, né? O boi puxava, o avião ia pegando, tipo um ultraleve, assim, né? Poxa. Mas assim, independente se foi um ou outro... Santos Dumont foi, né? É mais ou menos ali próximo, talvez Santos Dumont pode ter feito antes, mas assim... Na historiografia, mundialmente, ficou os irmãos Wright mesmo. E Graham Bell? Olha, o Graham Bell, na verdade, ele foi um cara esperto, né? Porque, na verdade, a criação é de um italiano chamado Antonio Meucci, né? Ele, na verdade, fez os primeiros testes, mas estava com um problema de dívida e tal. O Graham Bell, que fazia uns testes também, comprou a ideia do cara, né? Entre eles, depois patenteou. Então, a patente do telefone mesmo é do Graham Bell. Mas, com pesquisas recentes, mostraram que, na verdade, o Graham Bell, ele pegou a ideia do outro cara. A primeira invenção mesmo foi do italiano. Foi do italiano. Tá? Mas aí o Graham Bell patenteou, conseguiu investimento. É interessante, uma outra curiosidade também, o Graham Bell, ele tinha que promover a invenção dele, né, na verdade. Nós temos até imagem aqui, Bruno, na nossa TV do Graham Bell. A primeira vez que o telefone, assim, foi mostrado, foi numa feira, como tem as feiras hoje de automóvel, tinha as feiras de tecnologia na Filadélfia. E ele levou o telefone nessa feira para mostrar a grande invenção, né? Antigamente era telégrafo, você batia o dedinho lá, saía aqueles barulhinhos. O telefone não, é a fala, né? Muito bacana. E assim, naquele dia da mostra do telefone na feira, o Dom Pedro II estava lá. Dom Pedro II adorava viajar, foi para os Estados Unidos, e é imperador do Brasil, aquela coisa toda, meio até pitoresca, né? E o Dom Pedro II foi o primeiro cara, junto com o Graham Bell, a usar o telefone para todo mundo ver. Ele não tinha inventado o alô na época, né? Então ele pegou e
e o Dom Pedro II precisava falar alguma coisa para mostrar que funcionava, né? E o Dom Pedro II, querendo mostrar que era um cara inteligente para os americanos, ele falou em inglês, né? Ser ou não ser, eis a questão, né? Para mostrar que sabia Shakespeare também, né? Então o telefone ele foi mostrado pelo Graham Bell, apesar de não ter sido feito, e o Dom Pedro II foi o primeiro cara a usar com ele aí para mostrar que agora pelo fiozinho saía a voz agora, né? Não mais o toquinho do nosso querido telégrafo. É isso aí, o professor mestre Bruno Soares esclarecendo aí, né, as dúvidas e os mitos históricos, não é? Os principais erros históricos. Agora, Bruno, só para a gente finalizar, rapidamente, os 300 de Esparta, né? Ficou no cinema muito claro para a gente, bravos homens, mas também não é verdade. Olha, o filme 300, que todo mundo gosta muito de assistir, ele é baseado numa história em quadrinhos de um cara chamado Frank Miller, né? Então o Frank Miller, ele pegou a história dos 300, fez uma história em quadrinhos muito famosa e o filme é baseado na história em quadrinhos. Tá? Por isso aquele exagero dos personagens, assim, os persas são retratados como figuras até meio monstruosas, né? A Guerra dos 300 aconteceu? Sim. Guerras médicas, gregos contra persas, isso é fato. Agora, dificilmente 300 homens segurariam aquilo lá, né? O próprio Heródoto, quando contou a história, ele mencionava, tinha os 300 espartanos, que era a linha de frente, era a tropa de elite. Tropa de elite, eram os caras que estavam ali, sim, mas existiu também outros gregos que foram com eles também. É uma coisa interessante também, a gente pensa no espartano como um guerreiro, aquele cara, o símbolo da masculinidade, virilidade, né? E é interessante que era incentivado dentro do exército espartano a homossexualidade. Porque segundo a teoria espartana, e depois o Platão fala isso, que um exército de amantes seria invencível. Porque o cara lutava por ele mesmo, por Esparta, e pela pessoa que ele amava, que estava do lado dele. As duas forças na época eram Atenas e Esparta. Né? Então o que aconteceu? Os espartanos, eles fecharam lá, acabaram morrendo, sabia que era uma missão suicida, mas só para dar tempo, os 300 morreram, junto com o pessoal que foi com ele, mas aí a Grécia conseguiu tempo de se armar. Quando os persas passaram por Termópilas, a Grécia estava preparada e venceu a Guerra Médica. Legal, então nós agradecemos ao professor Bruno Soares, nesse programa super especial aqui para os internautas da TV Web Fundec. Um grande abraço.